Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso amado Salvador Jesus. Convido todos a abrirem as Escrituras no Evangelho que João escreveu, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Hoje nós leremos do versículo de número 31 ao versículo de número 38. João 5, 31 a 38. Farei a leitura, irmãos, prestem bastante atenção. É a palavra viva, eficaz, inerrante, autoritativa para as nossas vidas, palavra do Senhor, que diz assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Oremos, irmãos. Senhor Deus, glorioso, majestoso, nós nos curvamos diante do Senhor, ó Pai, neste ato de culto que nos reunimos, ó Deus, para prestar ao Senhor. E neste momento, ó Deus, como cantamos no início, na nossa primeira canção, nós clamamos, Pai, fale conosco, ensina-nos a Tua palavra, ó Deus. Ó Pai querido, olhando para mim mesmo, ó Deus, me sinto tão pequeno, e de fato sou, diante dessas verdades maravilhosas da Tua palavra, ó Deus. A minha súplica é que o Senhor use esse pequenino servo do Senhor, ó Pai. Que o Senhor use e que a glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, toque o coração, ó Deus, abra o coração dos meus irmãos, ilumine o coração para que compreendam, ó Deus, e Tua palavra então seja compreendida e vivida pelo Teu povo, ó Pai. Sê conosco, nós suplicamos o Teu favor, no nome de Jesus, amém, amém. Amados irmãos e irmãs, no ano de 1931, no Alabama, Estados Unidos, ocorreu um fato, uma história que ficou extremamente conhecida. Uma história triste, mas ficou conhecida na história do Alabama. Essa história ela acontece ali de maneira mais específica na cidade de Cottsboro, nos Estados Unidos, no Alabama. E num certo dia, neste dia de 25 de março, alguns jovens pegavam um trem. Estavam naquele trem alguns jovens de pele escura, negros. E naquele tempo ainda havia uma grande rivalidade entre brancos e negros nos Estados Unidos, e de maneira mais específica na parte sul dos Estados Unidos, onde o Alabama se encontra. E, irmãos, naquele dia, estes jovens estavam no trem e eles tiveram uma desavença com outros jovens de pele mais clara. E nessa desavença, então, aqueles jovens brancos, eles desceram do trem e chamaram a polícia. Disseram que aqueles outros jovens estavam criando desconforto, estavam criando confusão. E então a polícia foi até esses jovens e prendeu esses jovens. E um dos fatos que fez com que eles fossem presos foi que duas jovens, amigas daqueles jovens brancos, elas disseram que elas foram estupradas por aqueles jovens. Irmãos, eles foram presos, foram condenados à morte, serem enforcados,
Mas o juiz percebeu que não havia provas, e mesmo assim o júri, as pessoas que estavam no júri, condenaram aqueles jovens, mas o juiz então cancelou aquela audiência, e eles foram para outra audiência, e para uma terceira audiência, e em uma das audiências, irmãos, um testemunho irrefutável surgiu, um testemunho incontestável. Uma daquelas jovens, ela foi ao tribunal neste dia e ela confessou que eles armaram toda aquela história e elas não haviam sido tocadas por aqueles jovens. Um testemunho de fato incontestável, um testemunho que acabaria com todas as dúvidas e deveria então trazer liberdade àqueles jovens, um testemunho muito forte naquele dia. Para nossa surpresa, e a história conta isso, eles não foram libertados, apesar do testemunho forte, do testemunho incontestável. Não havia refutação contra aquele testemunho, mas eles não foram libertados. A história seguiu, e se você quiser conhecer mais da história, pode ir na internet, tem lá, para você conhecer mais dessa história. Mas, irmãos, quando nós olhamos para esse texto das Escrituras em João, nós temos aqui diante de nós também um testemunho incontestável. E assim como nessa história, mesmo sendo um testemunho incontestável acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca da sua divindade, pessoas rejeitaram. Judeus rejeitaram o Senhor Jesus como sendo o Messias, como sendo Deus, como sendo divino. E é isso que nós temos aqui diante de nós. O Senhor Jesus, neste Evangelho de João, ele vem se revelando desde o capítulo 2, ou até antes, já no seu batismo, como sendo o Filho de Deus, o Messias enviado por Deus, como sendo ele divino. O Filho de Deus quer dizer que ele era da mesma natureza de Deus, ele é o próprio Deus que se encarnou. Jesus, no capítulo 5, dá mais um sinal que revela a sua natureza, quando ele então faz um grande milagre, curando um paralítico, um homem que estava paralítico há 38 anos. Ele vem então explicando a sua missão, que a sua missão é a mesma missão do Pai, e que ele e o Pai realizam a mesma obra, que ele e o Pai estão regenerando pecadores, dando vida, trazendo ressurreição àqueles que estavam mortos. E nos seus argumentos há afirmações contundentes da sua divindade. Ele e o Pai são um, mas ainda assim esses homens não creem nessa verdade. Eles não creem. Então Jesus, nestes versos que nós lemos, ou melhor, até o versículo 47, a partir do versículo de número 41, ele traz um testemunho que é irrefutável, não há refutação, é um testemunho de fato incontestável, mostrando que ele é o Filho de Deus. E neste testemunho, ele é dividido em 4 partes, é um testemunho quádruplo, irmãos. A última parte ficará para o próximo domingo, pela graça de Deus, chegaremos lá, mas hoje nós veremos 3 desses testemunhos que culminam em um grande testemunho incontestável. Nós veremos, irmãos, a divisão desse testemunho incontestável em 3, que o primeiro testemunho que o Senhor Jesus traz acerca da sua divindade é o testemunho de João Batista. Em segundo lugar, nós veremos o testemunho das obras de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, nós veremos o testemunho do próprio Pai. Ok? São esses os testemunhos que Jesus levanta acerca de si mesmo. Percebam aí, do verso 36 ao 35, nós veremos o testemunho de João Batista. Mas antes, no verso 31, é interessante observarmos o que vai dizer o texto. Diz assim, Jesus dizendo: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. As primeiras palavras do Senhor Jesus. Percebam, irmãos, ao olhar esse texto, causa-se uma certa estranheza, né? Você pensar, Jesus testifica acerca dele mesmo e o testemunho dele não é verdadeiro. Parece até contraditório. Se você for no capítulo 8, eu convido você rapidamente para ir para o capítulo 8, versículo de número 14, do Evangelho de João. Olha só o que Jesus vai dizer, versículo 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Parece contraditório, não é verdade? Jesus diz, meu testemunho não é verdadeiro, e Jesus está dizendo, meu testemunho é verdadeiro.
Mas, irmãos, é maravilhoso o que nós temos aqui diante de nós. O testemunho de Jesus, obviamente que ele é verdadeiro. Obviamente que o testemunho de Jesus de si mesmo sempre é verdadeiro, porque Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o próprio Deus que não pode lidar com a mentira, Ele é verdadeiro em todo o tempo. Mas o que Ele está fazendo aqui é dizendo mais ou menos isso: o meu testemunho na concepção de vocês não é verdadeiro, então eu vou trazer algumas provas. Já que o meu testemunho na concepção de vocês não é verdadeiro, eu vou trazer testemunhos irrefutáveis, incontestáveis, para que vocês então creiam. No versículo de número 13 do capítulo 8, esses judeus, eles apelam à lei mosaica, quando eles dizem: então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Eles estão apelando à lei mosaica, que, como nós lemos hoje na liturgia, em Deuteronômio capítulo 19, que mostra a lei do testemunho, ou das testemunhas. Uma só testemunha não basta para comprovar um fato. Era necessário para os judeus que houvesse mais de uma testemunha. É como se Jesus estivesse dizendo: é isso que vocês querem? Então eu vou levantar mais testemunhas. Eu vou levantar mais testemunhos acerca da minha divindade. E é isso que Jesus então passa a fazer. Ele diz que há um testemunho, que esse testemunho ele é incontestável, no versículo de número 32, desculpe. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Tem um testemunho grandioso, e Jesus vai chegar lá. Mas no verso 33 ele começa com um testemunho humano, e ele diz: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Vocês lembram de João, o João Batista? Vocês lembram daquele homem que vocês mandaram mensageiros para saber quem ele era, achando que ele poderia ser até mesmo o Cristo, e questionam ele, ou que talvez ele fosse um profeta, que apontasse para o Messias? Vocês lembram dele? Ele deu testemunho de mim. João foi muito categórico ao dar testemunho de Jesus. E aí hoje nós vamos manusear um pouquinho a Bíblia, no Evangelho de João, vamos relembrar o que João Batista disse, irmãos, lá no capítulo 1, versículo de número 19, olha só o que diz João Batista. A partir do versículo 19, João Batista diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vocês percebem que ele diz: eu não sou o Cristo, mas está vindo após mim aquele que é o Cristo? Vocês percebem o testemunho de Jesus diante dessa delegação de escribas, fariseus, que são levados até João? Mas o testemunho não para por aí. O testemunho de João continua. No verso 29 diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel vim, por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Que testemunho, não é verdade, irmãos?
Testemunho maravilhoso que João Batista ainda vai continuar e no capítulo 3, versos 22 a 36, ainda vai testemunhar mais acerca de Cristo. Olha o que Cristo está fazendo. Jesus está dizendo: tem testemunho acerca de mim. Aquele homem que por um momento vocês se alegraram com ele, aquele homem que por um momento vocês deram ouvido a ele, ele testifica de mim. Estes homens, irmãos, eles ouviram João Batista, se animaram e de certa maneira se alegraram com João Batista. Capítulo 35 vai dizer isso para nós, que eles se alegraram por um momento. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 20, vai dizer que até Herodes Antipas ouviu de bom grado a João Batista. Eles estavam dando crédito, e esse a quem vocês davam crédito, esse falava acerca de mim. Mas olhem bem o verso 34 ainda, irmãos, o que vai dizer. Eu, porém, Jesus diz, não aceito o testemunho humano. Não é para me autoafirmar. Eu sei bem quem eu sou. Eu não preciso do testemunho humano para dizer quem eu sou. Mas, irmãos, eu fico maravilhado com essa parte do texto, quando Jesus vai dizer na sequência, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Jesus está mostrando grande misericórdia. Jesus está mostrando a sua graça. Jesus não precisa dos homens. Jesus não precisa se autoafirmar diante dos homens. Jesus não está fazendo aqui uma defesa própria, como se ele tivesse medo dos judeus e da condenação dos judeus. Não é para se livrar que Jesus vem ao mundo, não é para o seu benefício próprio, mas Jesus vem para benefício dos homens. E Jesus usa toda essa argumentação para convencer os próprios homens, para que eles então sejam salvos, entendendo que Jesus é Deus. Que amor é esse, irmãos? Diante dos seus acusadores, Jesus se esforça para mostrar quem Ele é, para que eles creiam e sejam salvos pela fé em Jesus Cristo. A condescendência de Jesus Cristo em se fazer homem, em falar com linguagem humana de maneira clara, tem como objetivo a redenção de pecadores. E é isso que Jesus está mostrando aqui, irmãos. Que maravilha o que nós temos diante de nós. Que maravilha o que esse texto mostra para nós. João era apenas uma candeia, como diz o verso 35. Ele era como uma lâmpada, uma candeia que ilumina, ardia, queimava e iluminava, para que então Cristo fosse visto. Vocês já viram aquelas luzes nos postes na época de chuva, que aquelas formigas criam asas, e você tem aquele poste iluminando e ele enche de formigas voadoras em volta dele? João era como essa lâmpada que atrai, mas não para apontar para si mesmo, mas apontar para Jesus Cristo como Filho de Deus. Volte aí no capítulo 1 mais uma vez, irmãos. Olha o verso 7, o que diz, até o verso 9. Houve um homem, verso 6, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Aí o verso 7 vai dizer, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Esse era João, irmãos. O objetivo dele era apontar para a divindade, para a pessoa, para a obra de Jesus Cristo, para Jesus Cristo como sendo o Messias, como sendo o Filho de Deus, para que então crescem, se arrependessem e então seguissem o Senhor Jesus. Esse é o testemunho incontestável por parte de João, ou por parte de Jesus citando João, pensando na salvação desses homens. E esse é o primeiro testemunho, mas permitam-me, antes de passar para o próximo testemunho, as obras, dizer o seguinte, irmãos, um pequeno ponto aplicativo aqui para nós. A Bíblia nos diz que nós também somos luz no mundo. Nós devemos ser sal e luz, não é verdade? Nós, não fazendo as mesmas obras que João, porque eram obras bem específicas que João tinha para fazer, mas nós devemos ser luz. E quando a Bíblia diz que nós devemos ser luz, não é chamar a atenção para nós, para que sejamos conhecidos e aplaudidos, é para que a nossa vida aponte para Jesus Cristo. É para que a nossa vida, os nossos lábios proclamem o Evangelho de Jesus Cristo, proclamem a glória de Jesus, para que através de nós, pessoas sejam atraídas a Cristo. A vida de João, irmãos, foi um testemunho
e nós devemos continuar testemunhando para que Cristo seja visto através de nós. A pergunta que eu me faço e faço para os irmãos diante disso: nós temos sido testemunhas nessa terra? Nós temos dado testemunho? Ou será que tem acontecido o contrário? Nós temos sido pedra de tropeço para aqueles que veem a maneira que nós vivemos? Vocês sabiam que há muitos cristãos, ou melhor, muitas pessoas nesse mundo, que não querem conversa com o cristianismo por causa do testemunho de muitas pessoas que se dizem cristãs? Não, irmãos, não pode ser assim na nossa vida. Convém que nós diminuamos para que Ele cresça, e nós sejamos essas candeias que iluminam para que Cristo seja visto. João deu testemunho, nós devemos continuar dando testemunho, para que Cristo seja crido como Filho de Deus, e pecadores se arrependam e sejam salvos. Deus nos use. Mas, irmãos, o texto não para por aqui. Nós temos o testemunho de João Batista, mas Jesus agora vai mostrar, apresentar o testemunho das suas obras. Olhem só o versículo de número 36, o que vai dizer para nós. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito, de que o Pai me enviou. Segundo testemunho aqui, irmãos, dentro desse grande testemunho incontestável do Senhor Jesus, são as suas obras. As obras de Jesus Cristo, as obras que Ele realizou, são superiores ao próprio testemunho de João Batista. São superiores ao testemunho humano. As obras que Ele realizou, ser humano não consegue realizar. As obras que Jesus Cristo realizou, são obras que somente o próprio Deus pode realizar. Olhem para o início do capítulo 5, vocês lembram? Da cura deste paralítico que estava paralítico há 38 anos, lá no tanque de Betesda, tentando a cura, e Jesus chega e o salva, e o cura, e ele sai andando com o seu leito nas costas, caminhando. Os judeus viram aquilo, os mestres da lei viram aquilo. Era para eles verem aquilo e ficarem maravilhados e perguntarem: quem foi que fez isso? Não dizerem: quem foi que mandou vocês carregarem o leito no sábado? Era para eles ficarem maravilhados e dizendo uns aos outros, depois de 38 anos de paralisia daquele homem: só Deus pode fazer essas coisas. Era para os olhos deles terem sido abertos diante da divindade de Jesus Cristo, mas eles se fecharam. Mas as obras têm esse objetivo. As obras do Senhor Jesus têm esse objetivo. Essas obras dizem respeito principalmente aos seus milagres, incluindo esse milagre da cura do paralítico. Vocês lembram no capítulo 2, a cura do paralítico foi o terceiro milagre que João apresenta para nós neste evangelho. Mas já havia acontecido no capítulo 2, versos 1 a 12, a transformação da água em vinho. Nós vimos, e foi um milagre um tanto quanto mais particular para os seus discípulos e a própria Maria. Mas no capítulo 4, 46 a 54, nós vemos a cura do filho do oficial do rei. Foi o segundo milagre do Senhor Jesus, para mostrar quem Ele era, para mostrar o seu poder, a sua majestade, mostrar a sua glória, mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Messias enviado por Deus. Os milagres, irmãos, não tinham objetivo em si mesmo, não tinham fim em si mesmo, mas eles serviram e sempre servirão de evidência para que creiam no Senhor Jesus. Os milagres do Senhor Jesus não tinham fim em si mesmo, mas eram evidências, eram provas, eram testemunho para que entendessem quem Ele era e então crescem nele. Esse era o objetivo. Talvez os versículos mais repetidos nessa série de exposições no Evangelho de João seja o capítulo 20, versos 30 e 31, que mostra o objetivo dos milagres, que era para que as pessoas entendessem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e crendo no seu nome tivessem vida, vida eterna, vida abundante, vida para todo sempre. Esse era o objetivo dos milagres. Olha aí no capítulo 3, verso 2, o que Nicodemos disse, irmãos. Lembra de Nicodemos, o mestre da lei? Verso 2, ele diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi,
sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Percebe que esse mestre da lei percebeu, e esse era o objetivo dos milagres e sinais realizados pelo Senhor Jesus. Mais um testemunho incontestável, irmãos, que mostra que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. E eu vou repetir isso aqui: Jesus Cristo é Deus, e você tem que ter essa verdade bem solidificada no seu coração. Jesus Cristo é Deus, irmãos. Jesus Cristo não é o profeta elevado, Jesus Cristo não é um homem de moral ilibada simplesmente. Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele é totalmente Deus. Ele é divino, Ele é um com o Pai. É o que o texto está mostrando para nós, e nós devemos crer piamente nessa verdade. Faz parte do objeto da nossa fé. Quando nós dizemos que cremos em Jesus Cristo, devemos entender que essa fé carrega o fato do entendimento de que Jesus é Deus. Tem muita gente por aí que diz que crê em Jesus e acha que está salvo por dizer que crê em Jesus, mas não compreendeu de fato quem é Jesus. E uma característica imprescindível para a nossa fé acerca da pessoa de Jesus é de que Ele é Deus. Ele é Deus que encarnou para nos salvar. Irmãos, Deus continua fazendo milagres. Milagres acontecem o tempo todo, mas o ser humano continua rebelde. Muitos homens continuam rebeldes e virando as costas para Deus. Olhe para a criação é um grande milagre. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 20, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder, a sua majestade, podem ser reconhecidos por meio das coisas criadas. Mas esse milagre, ele torna o homem indesculpável diante de Deus. Os milagres continuam aí, mas o povo não glorifica a Deus como deveria. O povo é rebelde, os homens são rebeldes contra Deus, mas esses milagres provam que há um Deus. Milagre da regeneração mostra que Jesus Cristo é Deus. Quantas pessoas, pela fé em Jesus Cristo, têm sido transformadas, tido corações transformados, mostrando um milagre, meus irmãos, maior do que todos os milagres de cura física, é o milagre da regeneração. Quando Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne que responda ao Evangelho, que pega aquele que está morto e dá vida, esse é o maior de todos os milagres. E aqui diante dos meus olhos estão milagres da parte de Deus, testemunha de que Jesus é Deus e transforma vidas, e Jesus continua transformando. Talvez você já tenha conversado com alguma pessoa que diz crer em Jesus Cristo por ver o que Cristo fez na vida de uma outra pessoa. Eu me lembro certa vez, eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vale repetir, eu estava num grupo de estudos com jovens, e a maioria deles não cristãos, e o jovem que estava conduzindo o estudo, ele perguntou o que cada um achava sobre a Bíblia, o que era a Bíblia para cada um, e cada um ia respondendo. Um falava, para mim a Bíblia é um livro diferente de todos, por isso, isso e aquilo, a Bíblia é um livro que é a palavra de Deus. E aí ele perguntava o porquê, e um dos jovens disse, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí ele perguntou, por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E ele olhou para aquele jovem que estava dando um estudo e disse, porque eu vi o que ela fez na sua vida. Jesus continua fazendo milagre. Aqueles que creem em Jesus são transformados e servem de testemunho esses milagres que o Senhor faz para que outros se acheguem. Curas, Jesus continua fazendo cura, irmãos, e nós devemos orar por isso. Nós oramos pelos enfermos com fé que Jesus pode curar. E eu já vi pessoas também, inclusive um dos presbíteros lá da igreja de Cachoeira do Sul, onde eu estava no Rio Grande do Sul, ele foi alcançado por Deus porque Deus fez um milagre na vida do seu neto. Curou, irmãos. Os médicos já não tinham mais solução e eles resolveram orar. E a filha dele orou, e a filha dele era cristã.
E eles oraram, e ele resolveu orar junto, e Deus fez um milagre. E você vê este servo de Deus agora servindo o Senhor, porque Deus continua fazendo milagres. E esses milagres são testemunho de que Jesus é Deus e veio para salvar pecadores. E ele teve a sua vida transformada. Jesus continua, meus irmãos, fazendo sinais e prodígios para que pecadores sejam atraídos. As obras dele mostram isso. E Jesus não está inativo. Jesus continua agindo. Jesus, o próprio Deus, continua agindo, continua realizando a sua obra nos corações, na vida de pecadores, nos nossos dias. Mas em terceiro lugar, irmãos, e todos esses testemunhos, inclusive o testemunho do domingo que vem, das Escrituras, mais especificamente de Moisés, aponta para esse grande testemunho, que é o testemunho do Pai. O Pai dá testemunho acerca do Filho. Olhem aí, versos 37 e 38. Eu vou pedir para a igreja ler numa só voz, versos 37 e 38. 1, 2, 3, podem ler. Amém, maravilha. Olha o que o texto diz de maneira muito clara. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. O Pai tem dado testemunho. Aqui nós temos um fato, irmãos. O texto está mostrando para nós que o Pai, a natureza divina do testemunho acerca de Jesus Cristo é muito clara. A natureza é Deus. Deus é aquele que testemunha acerca de Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. Agora, é difícil entendermos exatamente que testemunho é esse, não é verdade? Que testemunho é esse? O texto não deixa tão aparente ou tão claro assim. Nós precisamos fazer um esforço. Que testemunho é esse? Vem de Deus, mas que testemunho é esse? Alguns vão dizer, irmãos, que o testemunho audível da parte de Deus é o momento do batismo de Jesus, quando aquela voz desce dos céus, a voz do próprio Deus é ouvida dos céus dizendo: esse é o meu Filho amado em quem tenho todo o prazer, em quem eu me comprazo. E de fato, esse é um grande testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é verdade? Mas me parece que não está dentro do contexto do texto. Me parece que o próprio evangelista João, ele não cita essa voz do céu e esse testemunho de maneira clara como os outros evangelistas, mas obviamente que esse é um grande testemunho do próprio Deus, Pai, de que Jesus é o seu Filho amado, o Filho de Deus, tem a mesma natureza que Deus. Outros vão dizer que é a ação interna do Espírito Santo, e de fato, Deus fala por meio do Espírito Santo, iluminando a mente e o coração de pecadores para que compreendam e creiam em Jesus Cristo. Isso é fato, e a Bíblia mostra isso, mas parece que não é isso que João está relatando aqui, que Jesus está dizendo. Neste contexto, irmãos, me parece que o próprio testemunho de João Batista aponta para o testemunho do Pai, porque quem havia anunciado que viria um precursor? O próprio Deus na sua palavra. E na sequência nós vamos ver que o testemunho das Escrituras também é um grande testemunho acerca de Jesus Cristo. O próprio Pai havia anunciado na sua palavra que viria um precursor, e esse precursor apontaria para aquele que é o Messias. Mas mais do que isso, nós vemos as próprias obras dadas e confiadas pelo Pai a Jesus Cristo. Foi o próprio Pai quem deu essas obras para que Jesus realizasse. Essas obras confirmam que Ele foi enviado pelo Pai, que Ele foi enviado dos céus, que Ele veio da onde o Pai estava. As obras confirmam. A própria Escritura aponta para Jesus Cristo, para Jesus como sendo Cristo, o Messias, e nós vamos ver isso na próxima semana, que a Escritura aponta, e a Escritura é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Mas principalmente, irmãos, eu creio que o que o texto está dizendo aqui é que esses homens não ouviram a voz do Pai no Filho. Jesus, sendo o próprio Deus, falou àqueles homens. O Deus homem estava diante deles e dizendo: eu sou o Filho de Deus. E eles recusaram. Deus estava diante deles, falando o tempo todo quem Ele era, e eles recusaram. A voz
do Filho é a voz do Pai. O Filho e o Pai são um. E ele estava o tempo todo diante dos olhos daqueles homens. Olha só o que o texto vai dizer na sequência, ainda no verso 37, irmãos, diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Vocês não ouviram a voz do Pai, nem viram a sua forma. Vocês lembram de Moisés, lá no Monte Sinai? Moisés ouviu a voz de Deus, não é verdade? Mas agora eles têm a oportunidade de ver a forma. Eles nem ouviram a voz de Deus, que estava falando com eles o tempo todo, e agora eles não estão vendo a imagem visível do Deus invisível diante deles, falando com eles. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado está diante deles, e eles não veem. No verso 38 ainda vai dizer que, verso 38, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. A própria palavra não está habitando em vocês. E aqui eu acho que ele vai fazer uma transição para falar das Escrituras, mas a palavra aqui, irmãos, também está apontando para Jesus Cristo. Vocês não receberam Cristo, Cristo não está habitando em vocês, vocês rejeitaram o Logos de Deus, vocês rejeitaram a palavra, aquele que é a palavra de Deus, aquele para quem a palavra aponta, vocês rejeitaram e ela não permanece em vocês. Eles rejeitaram a voz do próprio Deus em Cristo Jesus. Colossenses, irmãos, Colossenses capítulo 1, verso 15 diz assim, Colossenses 1, 15, diz assim, falando de Jesus Cristo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Hebreus, capítulo de número 1, versos 1 a 3 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por meio de Cristo, Jesus fala. Ou melhor, por meio de Cristo, por meio de Jesus, Deus fala. Deus estava falando com eles por meio de Jesus Cristo. E eles não ouviram a voz, não viram a forma. E Jesus não habitou nestes homens. Porque não creram, mostra que de fato eles estavam sendo condenados pela sua falta de fé no Filho de Deus. Porque o homem, irmãos, ele tem o conhecimento, eles viram que só quem podia fazer aqueles milagres era Deus, mas eles rejeitaram. E os homens continuam rejeitando a Deus. Os judeus, neste momento, rejeitaram, muitos dos judeus, porque outros creram, essa é a verdade. E homens continuam rejeitando o Senhor Jesus nos nossos dias. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. É o que Paulo vai dizer em Romanos 1, 21. Têm o conhecimento de Deus, mas não o glorificam como Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Jesus Cristo é o próprio Deus que encarnou. Nós vamos a Deus Pai quando entendemos que Jesus é um com Deus e é o Deus que encarnou e deu a vida por nós. É isso que João está fazendo aqui no Evangelho. É isso que Jesus está fazendo diante dos olhos desses homens. A pergunta que eu faço, para caminharmos para encerrar o sermão de hoje, diante dessas provas irrefutáveis, irmãos, diante dessas provas incontestáveis, diante da palavra de Deus que continua mostrando que Jesus é Deus, você tem crido? Você creu verdadeiramente?
Você entendeu que o próprio Deus, olha o que eu vou dizer, e parece algo que nós já sabemos, mas essa verdade deve encher o nosso coração, irmãos. Vocês têm meditado na verdade que o próprio Deus resolveu nos amar, o próprio Deus resolveu se fazer homem. Na pessoa de Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo, viveu de maneira perfeita, ainda assim foi a uma cruz para morrer por mim e por você, satisfazendo então a justiça de Deus, levando sobre si os nossos pecados, a condenação que era para cair sobre nós, para que nós então recebêssemos a sua justiça, para que tivéssemos vida. Essa é a verdade do Evangelho. E para que essa verdade seja completa e plena, para que essa verdade não caia numa heresia e não se desvie da mensagem central e essencial, nós precisamos entender que Jesus é o Filho de Deus. Você creu? Você creu intelectualmente? Sua vida tem sido vivida como alguém que creu verdadeiramente? Você se arrependeu dos seus pecados, de viver longe de Deus, rebelde a Deus? Você tem se arrependido e buscado santificação, evidenciando então que você creu e entregou a sua vida verdadeiramente? Se você ainda não fez isso, se você está aqui nesta manhã, não perca tempo. Jesus Cristo é Deus, e Ele deu a vida por pecadores. Se arrependa e creia, e você terá vida em seu nome. Se arrependa e creia, e você terá vida eterna. Se arrependa e creia, e você terá esperança de que um dia estará com Ele de maneira definitiva. Creia no Senhor, creia nele e perca todos os seus medos de viver nessa terra, porque você entende que o próprio Deus deu a vida por você e agora ninguém pode tirar você das mãos dele. Se renda ao Senhor, não perca tempo. Se você, irmão, que já creu, mas tem vivido como quem não creu, se volte para o Senhor, seja um verdadeiro discípulo e viva como João viveu, resplandecendo a luz de Cristo. E se você tem crido e vivido para a glória de Deus, louvado seja o Senhor, continue vivendo para o louvor da sua glória, que Ele seja engrandecido através da sua vida, que dos seus lábios fluam louvores, porque você entende que o Filho de Deus, o homem Deus, morreu para que você tivesse vida, e agora você pode louvar, caminhar com segurança, firmado no Senhor e viver para o louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que essa verdade esteja firmada em nossos corações. Vamos orar? Convido a equipe de música para já ir se colocando à frente. Após a oração, cantaremos mais um cântico. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra bendita. Te louvamos, ó Deus, por essas verdades maravilhosas, ó Deus, que o Senhor resolveu revelar a nós. Te louvamos, ó Deus, porque diante dos nossos olhos, nós temos compreendido cada vez mais, ó Deus, e firmado a nossa fé de que Jesus Cristo é Deus, e que Jesus Cristo, sendo Deus, veio a esse mundo para salvar pecadores como nós. Que Jesus Cristo, ó Deus, não precisava de nós para nada, aquele não está fazendo uma autodefesa ou se autoafirmando. Jesus Cristo não tem crise de identidade, não precisa da gente para nada, mas Ele vem a esse mundo, ó Deus, e se revela para que nós fôssemos salvos. É para o nosso benefício, é para a nossa redenção, ó Deus, e louvado seja o Senhor, porque aquele que é perfeito, aquele que era o único que poderia satisfazer a justiça do próprio Deus, veio a esse mundo. Deus se encarnou, ó Deus, e deu a vida por nós, e agora nós temos garantias. Te louvamos, ó Deus, porque se crermos verdadeiramente, ó Deus, nós temos garantia de que somos do Senhor, ó Deus, e que nada e nem ninguém pode nos tirar das Tuas mãos, ó Pai. Enche o nosso coração dessa verdade, ó Deus, gere fé nessa verdade no coração daquele que ainda não creu, e que o nome do Senhor seja exaltado. Pai, que o Senhor seja engrandecido nas nossas vidas e que dos nossos lábios fluam louvores, ó Deus, de gratidão e adoração àquele que se fez homem e deu a vida por nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos?